Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Hoje vamos descobrir como a aviação pode se transformar em um laboratório de alta performance profissional, capaz de ensinar muito sobre comunicação, disciplina e tomada de decisão. O nosso convidado é Alvin Spínola, piloto, instrutor e fundador da Aviaprep, uma escola que nasceu da sua experiência prática como piloto de linha aérea. Ele desenvolveu uma metodologia própria para preparar pilotos, comissários e profissionais de diversas áreas, usando a aviação como cenário para os treinamentos. Vamos entender como é o método criado pelo Alvin e por que as habilidades desenvolvidas na aviação podem ajudar na vida profissional de todos nós. Então, vamos decolar e descobrir o que a aviação pode nos ensinar quando o assunto é excelência profissional. Alô, alô, Alvin, na escuta! Tudo bem com E aí, você? Seja Paulo? muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Tudo bem, Paulo? Prazer falar contigo. É uma honra estar presente aqui do podcast Outra Visão. A gente se conheceu há muito pouco tempo, né? Mas já topei esse projeto, gostei da comunicação. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre o que você falou: excelência, tomar decisão e como a aviação pode fornecer instrumentos para todo mundo, né? Literalmente isso. Exatamente, isso eu acho mágico, Alvin. Eu acho mágico esses ensinamentos da aviação, das boas práticas da aviação para o mundo real, né? Para a nossa vida profissional e pessoal também. E com todos os amigos da aviação que eu recebo aqui, eu sempre falo que eu não sou piloto, mas eu aplico várias coisas que eu conheço da aviação, do que eu já estudei, do que eu já tive a oportunidade de conhecer na minha vida prática. Até na hora de ligar o carro, checar as coisas, tá tudo certo, é como se eu estivesse decolando o meu Boeing, ou meu Airbus também, né? O meu Embraer, né? Alvin, seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria que você me dissesse de onde você está falando. Bom, meu nome é Alvin Spino, tenho 37 anos e da onde eu tô falando é meio relativo, né? Porque a aviação proporciona algumas coisas aí interessantes. Eu sou nascido em Vitória do Espírito Santo, me mudei para Belém do Pará junto da minha família com 10 anos, fiquei um bom tempo lá. Quando eu fui fazer faculdade de Ciências Aeronáuticas, fui para Porto Alegre. Depois que eu fui contratado na linha aérea, fui morar em Campinas e depois que eu conheci minha esposa, aí hoje eu moro em Indaiatuba. Então, já tem 11 anos que eu tô aqui e não pretendo largar, interior de São Paulo. Então, quer dizer, Indaiatuba, então, agora é a cidade oficial, então, é por aí que você vai ficar. Eu acho que vai ser ela por um bom tempo. Eu não troco isso aqui por nada. A cidade é muito boa, muito segura, tranquila, tem aquela cara de interior, tenho bons amigos aqui. Então, por enquanto, não pretendo mudar, não. Sem dúvida, não. Indaiatuba, uma cidade incrível mesmo. Já você é o segundo entrevistado que eu recebo aqui de Indaiatuba, viu? E o melhor, Cidade você boa. que é da área da aviação, tá do ladinho aí do aeroporto de Viracopos, né? Foi a motivação de vir pra cá. Depois que eu saí de Campinas e vim pra cá por causa da esposa, eu digo que não troco por nada. E claro, daqui pra Viracopos, onde eu tô, é coisa de 12, 15 minutos. Com muito trânsito da 20. Então, não tem muito por que eu sair daqui, né? Tô bem estrategicamente localizado. Exatamente. Então, Alvin, para a gente decolar a nossa conversa hoje, e antes de entrar especificamente para eu te perguntar sobre a Aviaprep, aqui ó, tô até com o cartão de embarque aqui da Aviaprep que eu ganhei lá no evento é, EAV, No né? EAV. Isso aí. No evento EAV, ó, já tô com o cartão de embarque aqui. Queria que você contasse um pouco da sua trajetória como piloto de avião, contar um pouquinho dessa sua relação com a aviação, como nasceu o seu interesse pela aviação e quando que você decidiu de fato seguir a carreira como piloto, que é um pouco do que a gente vai falar. Quando que você decidiu investir o seu tempo e o din-din para se formar como piloto e seguir uma carreira profissional na aviação? Eu não conheço muitos pilotos que tenham escolhido, vou fazer assim, vou entrar para ganhar dinheiro. Geralmente alguma coisa acontece aí, um mosquitinho pica
Durante a jornada, em 1997, eu tive a primeira oportunidade de voar de avião na mudança de Vitória para Belém. Era um 737-200 da VASP na época, inclusive. E desde lá, putz, comecei a ficar interessado, fascinado, etc. Comecei a voar mais de avião. E aí, depois Uhum, dos anos 1000, quando eu fui fazer faculdade, eu fui para engenharia, incrível que pareça, de telecomunicações, eram 4 anos. Final do terceiro para o quarto ano, conversando com a família, eu já fazia muito uso do simulador, isso é um dos motivos, inclusive, que eu participei da EAV, é uma parte da minha trajetória, o tal do Flight Simulator. Hoje em dia o nível de realismo é absurdo, então não tem por que uma pessoa que quer ser piloto não ter essa ferramenta em casa. Então, depois de simular noites e noites em claro, aquela coisa de entusiasta mesmo, ter o joystick e tudo mais, com um grande amigo meu que estava lá no EAV, conversando com a família, eu falei, ó, é isso aqui que eu quero pra minha vida. E aí lá em 2009 eu comecei a faculdade de Ciências Aeronáuticas em Porto Alegre, larguei o último ano de engenharia e fui meter as caras em Porto Alegre, morar sozinho e me formei em final de 2011, início de 2012 e logo na sequência já consegui a minha vaga com, vamos dizer assim, com bastante estudo, bastante dedicação em uma das maiores companhias aéreas do Brasil. E a minha jornada durante nessa companhia durou 10 anos. Ao longo, eu pude ter a oportunidade de participar de duas aeronaves, participei da frota TR e da frota Airbus. Durante a frota TR, fui instrutor de solo, recebia novos alunos, revalidação de pilotos, então também toda aquela coisa de ensinar as pessoas, não coisa nova, mas pelo menos contribui um pouco com o ensinamento que eu podia passar. Participei um pouco do setor de flight standards também, de operações, onde você elaborava manuais, entendia um pouco de procedimentos, disponibilizava novas ferramentas aos pilotos. E depois mudei de frota, fui para Airbus, e aí em 2021 saí fora da linha aérea e me dediquei exclusivamente ao que eu aprendi a fazer na aviação, lá dentro da linha, a ensinar a futura geração de pilotos no Brasil. Então, toda a minha trajetória tomou o rumo do ensino, seja na linha aérea ou agora com a Fundação Navia Prep, para ensinar novos pilotos, um monte de coisa, como você falou. Parte técnica, sim, mas muito da parte comportamental, mentalidade, tomada de decisão, que eu digo que a aviação, eu uso muito essa questão agora com os empresários, né, que eu tenho também a linha de empresários. Se você tá brigando com alguém no seu escritório, tá tudo bem, você toma um cafezinho, respira ali, vai na outra sala, sai para almoçar. E lá em cima, quando o avião, o motor para, quando despressuriza, você não tem essa opção. Entendeu? É, exatamente. Passei no ATR, frota turbo-hélice, que foi o meu grande ensinamento. Tem gente que tem preconceito, tem gente que gosta, mas eu digo que foi a minha base, me ensinou muita coisa, e depois fui para a frota do A320. Quando o avião, eu lembro que quando o avião chegou, acho que no primeiro ano de operação da aeronave eu já consegui fazer a migração, que eu era relativamente mais antigo. Então eu tá. peguei, não vou dizer que eu peguei a implementação, porque o avião já estava rodando, mas era uma escala ainda inicial, onde eram os voos mais longos, era como se fosse o filé ali, só tirão, tranquilo, em um horário relativamente bom. Depois, obviamente, o avião se tornou muito versátil. E aí, vamos dizer que é pau para toda obra. É um avião extremamente rentável, enche de gente, consegue fazer muita coisa em espaço curto. Mas eu consegui aproveitar o início do movimento A320 dentro da Azul. Ah, que legal. Não, é legal saber também da sua passagem pelo ATR, porque eu, como repórter da revista Flap, alguns anos atrás, eu cobri a chegada dos ATR 72-600 da Azul pela revista Flap. Fizemos um roadshow que a Azul promoveu, participei. Foi muito legal, foi uma experiência bem legal, assim, e pude conhecer de perto, assim, o ATR e tal. É uma aeronave super legal. Mas, Não, é ó, uma baita avião. Eu tive a oportunidade de fazer o ground school lá na França, inclusive, dentro da TR, no simulador do 600. Tive a oportunidade de buscar aeronaves novas lá, voo de entrega para o Brasil. Então, cara, aprendi muita coisa lá. que legal, que legal. É, de fato, né? As pessoas têm um certo. Eu não digo nem preconceito, eu digo um desconhecimento sobre o que é esse avião, né? Porque, na verdade, Concordo, é 100%. uma super máquina aí que atende perfeitamente o nosso mercado brasileiro, né? E dentro das nossas. Enfim. Até por isso ele continua aí cada vez mais, né? Tem cada vez. Então, é um avião que. Ó, é melhor que as pessoas conheçam um pouquinho mais e tirem esse né, e conheçam mais sobre a aeronave. Ô, Alvin, então queria agora decolar com você nesse universo, vamos dizer, acadêmico, né, de treinamento que você criou, a Aviaprep. Aviaprep, aviação preparatória, isso? Qual que é? Como é que surgiu esse nome e o que você pode contar um pouco sobre, enfim, você já até adiantou um pouquinho, mas conta um pouquinho mais a fundo sobre
Qual que é a proposta do seu trabalho e quem que de fato pode se interessar em te procurar para fazer esse treinamento, essa preparação? Legal que não foi combinado, então vem de Aviation Preparation, acho que o próprio nome já diz muito sobre isso. A gente diz que, eu digo muito isso, né? Nada é por acaso e tudo vem da preparação antecipada. A própria aviação nos ensina isso, a tomar a decisão, principalmente sobre pressão, dentro de emergência, simulador. A aviação funciona de forma preditiva. Então não adianta você querer fazer as coisas depois que o negócio está andando, que vai dar errado. Então vem a função principal do Aviation Preparation, a Via Prep, é basicamente preparar as pessoas para alguma coisa. Hoje nós trabalhamos em dois core business por enquanto. Preparatório para a linha aérea, é como se fosse o topo da cadeia ali, o cara que já fez a formação do PP, formação do PC, e ele está procurando aprimorar os seus conhecimentos de uma maneira que ele consiga chegar numa seleção de linha aérea mais preparado. Na parte técnica, na parte comportamental, sobre voo e FR. Então, todo um escopo de treinamentos que facilita essa transição. Nossos alunos, além de se prepararem para o processo seletivo, eles ficam mais adaptados também ao treinamento dentro da empresa. Depois que ele realmente é contratado, a exigência é muito grande. Ele passa de ser um aspirante a realmente um empregado que tem que performar em altíssimo nível para conseguir segurar a pressão dentro de um simulador. Então é uma preparação com todo o meu know-how de 10, 15 anos de aviação e todas as pessoas que estão aqui comigo, mostrando realmente o caminho das pedras. Não é para dar um atalho e facilitar através de macetes, muito pelo contrário. A gente traz a realidade, junta ferramentas e metodologias de ensino e entrega o cara muito bem preparado para uma seleção. O outro core business nosso é a parte de empresários. A gente percebeu que o mundo corporativo admira muito, o cara que é leigo admira muito a aviação, tem a gente com muito respeito, e essa questão de tomar decisão sob pressão, trabalho em equipe, hierarquia muito bem definida, essa coisa que eu te falei de não ter milindre, eu vou dizer para apontar o dedo na cara, mas realmente de resolver o problema. O objetivo primário é, principalmente em emergências, resolver um problema, e quando nós resolvemos problemas, é de uma maneira muito assertiva. Cada um sabe o seu papel, cada um sabe quem manda onde, cada um sabe o que falar, através de muito treinamento o tempo todo, repetição, e o mundo corporativo precisa muito disso. A gente vê que aquela questão cultural que todo mundo fala é muito superficial no mundo corporativo, às vezes só está no papel. Então a gente entra realmente para simplificar. Vamos dizer que para a gente tudo isso é muito simples, para quem está na aviação. Então, além do preparatório de pilotos, eu preparo líderes, empresários e equipe para atuar em altíssima performance, usando o nosso ecossistema da aviação como base principal. É aquela coisa, né? Tem muita empresa que tem muito cacique e que no final não resolve nada, só cria, só gera confusão, gera ruído, uma comunicação ineficiente também, né? Porque um É fala isso uma aí. coisa, não sei o quê, é muita gente mandando, mas na aviação não, na aviação tem uma série de protocolos, né? De procedimentos, protocolos e uma legislação também muito séria, né? Também que em cima desses protocolos. Tá certa essa minha leitura? Tá totalmente certa, não à toa de tão regulamentada e voltada para a segurança ela é, até porque hoje o maior risco que um avião sofre é de cair e matar todo mundo. Vamos ser honestos. Então esse senso de responsabilidade é muito apurado dentro de todo mundo. Eu falo para algumas pessoas que, por exemplo, dentro do avião nós temos pilotos e comissários, a grosso modo. Só que eu tenho despachante, eu tenho abastecimento, eu tenho raio-x de aeroporto que não tem nada a ver com a empresa que está fazendo o voo, eu tenho controlador de espaço aéreo. Ninguém conversa com ninguém e tudo funciona de uma maneira tão redonda que nos leva ao status de quase praticamente o transporte mais seguro do mundo. É literalmente isso. Então todos os protocolos, regulamentos, treinamentos, padronização são extremamente eficientes e preditivos. Não à toa, a aviação evolui aí. O que sei lá, uma tecnologia de carro demora 15 anos para evoluir, a aviação evolui em um ano. Então é absurdo esse senso de responsabilidade que nós temos através de todos os protocolos que as agências reguladoras fazem, que as empresas realmente colocam em prática. Ninguém quer um acidente aéreo, concorda? Então tudo isso é muita responsabilidade que a gente traz, tanto para os nossos pilotos agora, como para o mundo corporativo. O Alvin, e tem uma questão também que são as práticas que são na aviação as práticas mundiais, né? Quer dizer, são regras e estabelecidas para uma prática em todo o planeta, né? E isso, quer dizer, traz um padrão internacional também, né?
que aí a gente pode trazer para a vida real também, né? Para o mundo fora do cockpit, né? De tipo assim, pô, isso aqui funciona, isso aqui é. Então, assim, eu acho. Por isso eu acho importante compartilhar aqui seu conhecimento, exatamente porque chamando a atenção aqui da audiência, assim, de como que a gente pode aprender com a aviação em pequenas coisas do nosso dia a dia, né? De como que, de fato. E você fala muito sobre a questão da. Eu já vi nas suas redes sociais sobre a questão da tomada de decisão, né? Sim. A tomada de decisão sob pressão. Qual que é o cenário de tomada de decisão sob pressão de um comandante de avião? Porque hoje, além da questão do voo em si, que tem muitas coisas, mas a automação, a tecnologia ajuda muito, você também tem que gerenciar esse extra, né? Que é o que você falou, é o despachante, é o próprio passageiro, é alguma coisa dentro da cabine lá que de repente não tem nada a ver diretamente com o voo. Como é que é essa questão, de fato, assim, da tomada de decisão sob pressão? É basicamente como a aviação funciona de uma maneira muito preditiva, a gente está sempre buscando fazer treinamento. Pra você ter uma ideia, treinamento de simulador de pilotos, nós treinamos coisas que talvez durante a nossa carreira de 5, 10, 15, 20, 30 anos, nós nunca vamos exercer numa forma no mundo real. Seja falha de motor, seja uma despressurização, enfim, nós estamos treinando cenários catastróficos, mesmo que a gente não vá ocorrer. Para quê? Para que a gente consiga ser treinado para uma coisa que, apesar de raro de acontecer, pode ser catastrófico. E uma das coisas que a gente sempre, a 99% das empresas tem, são programas de CRM, que a gente fala. Nasceu do Crew Resource Management, passou para o Corporate Resource Management. Então a gente traz a empresa, o ecossistema, para uma discussão de erros que acontecem, de problemas graves que acontecem. A gente pode falar sobre comunicação assertiva, sobre escuta ativa, a tomada de decisão sob pressão, decolar um avião com 30, 50, 300, 400 pessoas a bordo, não é uma tarefa muito simples, concorda? Imagina a responsabilidade de decolar uma quantidade finita de combustível, ter que pousar no seu lugar correto, tudo muito simples quando está tudo tranquilo. Só que no mundo real, um monte de coisa acontece e nós somos treinados para ter uma escuta legal, captar informação, compartilhar informação, trazer a equipe para dentro do mesmo loop, para entender o que cada um está pensando, para que no final das contas o decisor final, que é a autoridade a bordo, que é o comandante, consiga tomar uma decisão embasada. E a liderança é muito explícita nesse sentido. Uma coisa é o cara, beleza, aconteceu uma coisa, vou tomar essa decisão. Outra coisa é, galera, o que que vocês estão ouvindo? Lá atrás, meus olhos são os comissários. Eu tenho uma porta, eu não consigo ver o que está acontecendo. Comissários, aqui da frente, o que que você viu? Lá de trás, vocês estão conseguindo se comunicar? Ou empresa que está aí no solo, a 35 mil pés abaixo, que informação que você tem para me ajudar? Controlador, o que está acontecendo aí fora? Quais são as minhas opções? Legal, eu tenho tudo isso numa bolha, eu formo meu pensamento e tomo uma decisão. E aí, para mim, é a grande virada de chave. Decisão tomada, a gente decide um plano e segue. Só que daqui a 15, 20 segundos, essa decisão que eu tomei pode não ser mais a melhor. Novas ferramentas, novas possibilidades aparecem. Então, o loop de pensamento e trabalho em equipe, hierarquia, tomada de decisão, comunicação assertiva, escutativa é quase que constante. Isso nos favorece a ter, por exemplo, uma decisão aqui, 5 cenários possíveis, tomou uma decisão, essa aqui deu errado. Temos mais uma, duas, três, quatro. Qual é o próximo passo? Mais 5 possibilidades. Então a gente está sempre atuando de forma preditiva. Então tomar decisão sob pressão é uma questão de sobrevivência para a gente. Como eu te falei, a gente decola, eu não posso abrir a janelinha para descansar, eu tenho que chegar em segurança em algum lugar. Então a pressão é muito relativa. O que o leigo de fora vê como uma coisa, nossa, caramba, eu nunca seria capaz de fazer isso. A gente procura simplificar o máximo possível porque o nosso ambiente é muito complexo. Então fica fácil a gente conseguir observar alguns cenários, independente se é na aviação ou fora do lugar. Por exemplo, se o meu filho está prestes a cair de uma escada, esse fato de ter trabalhado na aviação, eu já estou vendo quando ele está andando, se ele vai chegar aqui, eu coloco um nível de segurança para eu sair daqui e chegar lá de uma maneira mais preditiva e não chegar perto da escada. Ao passo que talvez um leigo, nossa, ficou muito perto da escada. Então nosso leque de opções fica um pouco maior, essa bolha fica um pouco mais inflada para que a gente consiga tomar as melhores decisões. Ah, não, é super legal, é muito interessante. E isso, quer dizer, também está criando e está formando uma geração de tripulantes, né? Seja no cockpit ou seja na cabine, né? A equipe de comissários,
uma geração de tripulantes mais comunicativo e mais atento. Tá certa essa leitura, mas não assim, porque historicamente a aviação teve muito aquela barreira, né, do comandante ser muito inacessível, né, uma hierarquia, e isso não só na aviação, mas em várias carreiras, né, de uma pessoa muito isolada na liderança, né, sem ouvir os seus. Mas ao mesmo tempo também essa equipe do entorno, ela também precisa saber se comunicar, né, se impor, enfim. Queria que você contasse um pouquinho assim dessa mudança de perfil também dessa geração. Ao longo do tempo, isso é um conceito que a gente chama de power distance, né? O cara que é extremamente empoderado aqui, ele é tão empoderado que ele se coloca numa bolha que ele não aceita opinião, como ele tem supostamente mais experiência, ele é o único capaz. Isso aí, ao longo do tempo, veio caindo por terra, e até porque a gente tem um senso de responsabilidade compartilhada. Concordo que é muito mais fácil eu, você e mais cinco analisarmos cenários sobre a ótica de mentes diferentes para ter 1 milhão de opções e no final das contas decidir uma coisa, do que eu entrar numa chamada visão de túnel, eu saio disso aqui, venho isso aqui e eu não consigo mais ver o que está acontecendo. Então, ao longo do tempo, isso aí foi caindo por terra. Existem alguns resquícios? Sim, faz parte do processo, é o ser humano. Só que o fato de hoje, vamos dizer assim, que o técnico hoje em dia não é mais diferencial nenhum pra gente. O técnico é o mínimo, é o requisito mínimo para que você consiga ser alguém. E até porque o técnico, você lendo, estudando, fazendo cursos, você aprende. A parte comportamental, a parte de lidar com o ser humano hoje em dia está sendo um baita de um diferencial. Eu sigo alguns empresários grandes aí, que são minhas grandes referências de mentorias, principalmente. Um deles fala que pessoas precisam de pessoas. O ser humano nunca vai sair do centro. E ele vai ser o fator mais complexo hoje em dia na tomada de decisão de qualquer ambiente. Por mais automatizado que ele seja, por mais que a IA venha aí para nos ajudar, por mais que tudo possa acontecer, o ser humano, no final das contas, vai ter uma forte capacidade de decidir o rumo dos próximos cenários. Então, o que a gente tenta formar são exatamente novos líderes, novos pilotos, novos empresários que tenham essa capacidade de aceitar o outro ser humano como parte da equipe, como futuros decisores. E outra, quando a gente toma a capacidade de formar pessoas, a nossa questão de não tenho mão de obra no mercado. Não, você tem a capacidade de formar. Então você não fica a mercê mais do mercado. Você é extremamente capaz de pegar uma pessoa do zero e levar ela ao nível que você quer. Então, esse para mim é a maior virada de chave, que inclusive a aviação nos ensina, né? É treinamento o tempo todo, é periódico, é validação. A gente nunca sai no loop de estudos. Entrou para a carreira, é estudo do dia zero até o dia que você se aposentar. Perfeito, né? Muito legal, E que é uma carreira, né, Alvin, que é sempre testada, né? O piloto, né? E eu sempre faço essa observação quando eu entrevisto um piloto, né? Que eu acho bacana e assim desafiador nessa questão de assim, a cada 6 meses, a cada um ano, eu não sei exatamente o ciclo, mas é sempre testado, avaliado, analisado e, enfim, e colocado sob pressão, seja no simulador ou numa prova psicotécnica, eu não sei. Mas a todo instante, então é o que você falou, tem que estar sempre estudando, tem que estar sempre se preparando. E também a questão física também, né? Porque fisicamente o cara tem que estar alinhado, né? Bem assim, fisicamente, para poder o corpo responder ao que de fato, né, precisa de repente ser feito numa evacuação, alguma situação, enfim. Mas assim, Eu é digo que a corpo. gente tem, eu digo que a gente tem 4 chances de se aposentar por ano. No certificado médico aeronáutico, que a gente tem que passar por ele todo ano, no simulador que você falou, e às vezes são 2 vezes por ano, nas provas teóricas, que são pelo menos uma vez por ano, e por vezes a gente ainda tem que passar por o teste de inglês, que o Ah, inglês hoje em dia é fundamental. Então, se você estiver na época do inglês, você tem 4 chances de se aposentar. Porque, obviamente, se você for reprovado em uma dessas fases, você fica fora de voo, você tem que tomar reforço e tudo mais, isso não é bom para a carreira de ninguém. Então, isso também favorece a nossa questão de estudo contínuo. vai tipo para recuperação do inglês, é isso? Você vai. Quando você. O inglês, se você perde o nível mínimo exigido, você acaba não podendo mais exercer voos internacionais. Isso aí é padrão mundial. Então você tem que Sim. atingir um nível mínimo. Periódico, simulador e tudo mais, se você reprovar em uma das sessões, você entra num programa de requalificação. Às vezes é um reforço só, às vezes é dois, às vezes você tem que sair do voo exatamente para refazer algum programa. A depender
da ineficiência naquele momento, você pode entrar em um ou outro período de recuperação, por assim dizer. E é curioso, assim, ver, porque é o seguinte, de repente o piloto ou a piloto não está num momento daquele ano, daquele semestre, está com um problema pessoal, alguma questão extra, né? E que de repente pode impactar nesse teste, né? Então, assim, deve ser realmente muito desafiador também, né? Porque não é todo momento da vida, do ano, que a gente está voando baixo, né? Tem momentos que a gente tá não tá bem, né? Assim, seja por alguma razão pessoal, familiar, mas o teste ele vai ser feito. Então, quanto mais você tiver treinado e preparado, também essa resposta, por mais que de repente não seja lá nota 10, mas você pode ir numa nota boa, né? Você pode ir. O mínimo aceitável geralmente já é um padrão muito alto. Mais uma vez, a gente está transportando vidas a bordo. Não é porque você tirou, entre aspas, um 6 que, putz, nossa, só 6. Se realmente 6 é uma nota suficiente para passar, você realmente está no nível de, no mínimo, muito bom para cima. E tem que ser assim, porque não faz sentido nenhum eu não estar proficiente na minha função no simulador e estar lá disponível para fazer um voo. Então não dá match com o negócio. Então, ou o cara realmente está do nível aceitável para cima, e aí não só tecnicamente, tem as competências não técnicas, ou então o cara não tá e ele precisa de um reforço específico ou um programa de treinamento um pouco maior para conseguir atingir esse nível e aí sim ser liberado para fazer os voos. Ô, Alvin, eu queria te perguntar um pouco assim, e assim, a gente tentar até chegar na comunicação para os adolescentes, a turma que está ali Legal. nos 15, 16 anos, por exemplo, que eu até comentei, a minha filha, né? Minha filha que adora avião, aviação, gosta de voar, e já acendeu uma estrelinha de o que que eu poderia fazer para entrar no mundo da aviação, né? Ah, quero ser comissária de bordo, quero ser piloto. Não sei, eu falo, ô Clarinha, eu falo, papai, é você que tem que decidir, se preparar, estudar. E também tem outros colegas dela, enfim, adolescentes que eu conheço que gostam da aviação. Eu queria que você deixasse um recado assim no sentido de assim, o que que hoje um adolescente de 15, 16 anos que está se preocupando aí com o Enem, não sei o quê, mas que no fundo ele fala, meu, eu quero voar, entendeu? Eu quero ser piloto, ou eu quero trabalhar como comissário, comissária. Por onde que ele começa? Qual que é a dica, assim, para o primeiro start, assim? Seria o inglês? Foi o que eu imaginei, assim? Estuda inglês? Assim, ó, vamos lá, vamos começar do começo. Para chegar a um nível de piloto comercial, onde você pode exercer uma função a bordo e ser remunerado por isso, tem alguns pré-requisitos. Você vai passar pelas umas provas teóricas da ANAC, do piloto privado, que é pré-requisito para o piloto comercial, vai fazer as suas horas de voo, vai tirar o certificado médico aeronáutico, vai repetir todo esse ciclo para o piloto comercial e ao final você vai conseguir tirar, entre aspas, sua carteira PC Multi-FR. Então, você vai investir muito tempo, muito dinheiro, muita energia. Mas como você falou, o técnico não é mais diferencial. Então, uma parcela muito pequena da população fala inglês. A aviação toda mundial roda em inglês. Então, se você ao longo dessa tua preparação desenvolver as suas habilidades em inglês, seja ele técnico e também não técnico, aquele inglês mais geral, é fundamental. E por incrível que pareça, você sai desse degrau aqui e já ganha um baita de um diferencial. E além disso, investir, obviamente, treinamento de segurança de voo, treinamento de CRM, tudo que envolve a parte comportamental vai te dar uma bagagem absurda. A gente está numa geração que o digital é muito forte, aquela questão social vai se. Não vou dizer que vai se extinguindo, mas vai ficando distante, porque a tela nos aproxima, né? Então, se você tem a habilidade de comunicação, lidar bem com pessoas, independente se você vai ser piloto ou comissário, levando do pressuposto que o técnico você vai conseguir, basicamente é, entre aspas, só juntar dinheiro e buscar um centro de ensino bom e executar essas fases, quando você chega no final, para realmente procurar uma seleção, trabalhar para isso, cara, você vai estar, não vou dizer que você vai estar um degrau, você vai estar uns 5, 10 degraus acima da grande maioria. Não estou falando que a grande maioria é ruim, mas realmente esse diferencial é absurdo, porque quando você junta técnico e não técnico para um piloto que tende a ser muito técnico, ele se destaca naturalmente. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para esses caras invista em inglês, primeira coisa, isso aí é inegociável, e busque cada vez mais treinamentos comportamentais. Aí eu falo desde procurar terapia, simples assim,
até treinamentos específicos que vá desenvolver sua liderança, sua comunicação, a sua escuta e todas essas habilidades que são exigidas, não só para aviação, mas para todo o mundo corporativo. Exatamente. Não, legal demais. E eu queria saber o seguinte: você é procurado por muitos pais, assim, que querem apontar, mostrar para o filho né, as possibilidades que existem dentro da aviação? As pessoas Eu procuram sou, muito. eu sou principalmente porque na primeira fase eu tenho agora um piloto privado teórico, que é primeiro treinamento que o piloto precisa passar é o piloto privado teórico. E geralmente o decisor, e aí a gente está falando de decisor financeiro, é o pai. A maioria das pessoas, dos jovens, não se bancam ainda e tá tudo bem. Eu digo isso porque eu passei por isso. Eu tive o privilégio e a honra de ter pais que bancassem esse meu sonho durante todo o treinamento. Isso não quer dizer que eu também não valorizei e fui muito atrás. Não é porque a gente tem um dinheiro que a gente pode se desfazer disso. Então, eu sou muito procurado por eles e eu fico 100% à disposição. Ó, é isso, é isso, é isso. Se às vezes é o aluno que me procura, ele fala, vou falar com meu pai. Eu falo, cara, pede para ele me ligar, pede para ele falar comigo. Tem alguns alunos do preparatório de linha aérea, que é a fase final, que os pais me ligaram para saber e, cara, é o maior prazer. Eu sempre falo, se você está disposto a uma conversa, e aqui eu não estou falando disposto a vender curso, você vai ser muito bem recebido, e aí depois, obviamente, eu te apresento o curso, se fizer sentido, se couber no bolso, é uma outra história. Mas uma conversa é o primeiro passo para qualquer tipo de relação, seja de educador, aluno, ou até de parceiros para futuros negócios, enfim, isso aí é independente. Mas E, sou e muito eu, procurado por eles. e eu tenho curiosidade em saber se nessa consultoria que você dá, né? Porque isso é uma consultoria valiosa, né? Você aponta, olha, vai lá na escola tal, procura, enfim, dá alguns apontamentos de empresas, fornecedores para, quer dizer, concluir esse caminho, ou A mesmo. gente começou agora a atuar, principalmente para pilotos, que é o nosso foco praticamente 100% principal, em Tá, três frentes. A gente tem, obviamente, a mentoria que fala, ou a consulta individual de carreira para a galera 0 hora, por assim dizer. É o cara que, putz, tem um sonho, não sei por onde começar. Qual é o objetivo principal? Nós trilhamos esse caminho. Aí nós, eu e meus instrutores. Então nós seguimos alguns direcionamentos e algumas etapas que se o cara teoricamente seguir, ele vai ter tanto sucesso quanto. Claro que isso depende da condição financeira, familiar, o quanto de recurso que ele tem, quanto tempo ele tem, qual idade ele tem. Então é tudo muito customizado. Você chega aqui, você se abre literalmente e a gente entrega um plano estratégico para você seguir ao longo do tempo. Para a galera que já é piloto, às vezes já está voando na linha aérea, agora eu me juntei com dois parceiros, que é o comandante Rafael Santos, o tiozão, e o comandante Armando Petri, e a gente também faz isso, mas sobre uma outra ótica. Quando o cara já está na linha aérea, ele já tem experiência, ele está querendo ir para o Oriente Médio, ele está querendo ir para os Estados Unidos, ele está querendo ir para a Ásia, para a Europa. Então a gente pega um pouco do meu know-how com o do tiozão e com o Petri, faz a mesma coisa. Vamos conversar primeiro. Você quer uma orientação? Assim, assim, assado, assim, assim, assado. Faça isso, 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 isso. Procure fulano, ciclano, ciclano. Você quer um acompanhamento de carreira? Aí é um negócio mais profundo. Você quer ir para o FA, quer ir para os Estados Unidos? Ó, vamos ver se você é qualificado. Você quer ir para o Oriente Médio? Vamos fazer uma avaliação em simulador para ver se você está no nível? Você quer continuar no Brasil, mas procurar cargos? Vamos fazer uma avaliação com a nossa psicóloga para ver como é que você está. Se você realmente tem o perfil para seguir, então é uma coisa muito mais profunda. A gente vai fazer alguns treinamentos, algumas lives divulgando isso, mas a gente está juntando forças para ter praticamente uma consultoria a nível global. Independente se o cara quer ficar no Brasil ou se ele já quer sair do Brasil para ir para fora do mundo, para que ele não dê tiro errado, para que ele economize as chances que ele tem, que não são muitas, e que principalmente no bolso ele não sofra tanto. Ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O filho do tiozão, por exemplo, pagou uma baita de uma mentoria para chegar num lugar XYZ, conseguiu, foi investido isso, ele conseguiu chegar no sonho dele. É caro? Caro é relativo, né? O tanto que ele economizou e o tanto de retorno que ele tem pro objetivo que ele alcançou, isso aí acaba ficando barato. Mas a gente atua tanto, eu diretamente com a minha equipe aqui, para a galera 0 hora, entre aspas, para levar Uhum. até a linha aérea, como para nível global que o pessoal quer expatriar. Então é muito customizado e é muito individual. Porque o teu sonho é um, o teu perfil é um, tua condição financeira é uma. É diferente do Joãozinho, do Pedrinho. Então, tá interessado? Procura a gente estabelece um plano específico e aí, como você falou, plano, meta, prazo, próximos passos, acompanhamento. Ao final desse plano, mudou o mercado? Putz, o mercado mudou.
esse plano aqui pode ser legal. Você pensa nisso? Tua família topa, não topa? Você tem mulher, tem filhos? Então cara, é um acompanhamento bem legal que a gente está propondo se fazer agora, que vai fazer muita diferença na vida da maioria dos pilotos que querem ir embora do Brasil. Não, e muito interessante, e o que é legal, assim, observar que, quer dizer, você tá aliado aí com o Rafael Santos, tiozão, mais de 40 anos de vivência na aviação, 43, se eu não me engano, né, tiozão? Rafael Santos, que já participou duas vezes aqui do podcast Outra Visão, e o Petri, né, que tá lá na Flórida, né, tem É isso todo o aí. know-how sobre expatriação, fazer toda a questão legal para poder voar nos Estados Unidos. Então, quer dizer, você então hoje forma um grupo de consultores, né, com o Rafael e com o Petri, para dar nortear, né, os próximos passos de um piloto, seja ele 0 hora, que no caso, enfim, mas desde o cara que já está num nível de vida e de vivência que quer dar um salto a mais. E eu queria saber o seguinte, hoje, como é que assim a pessoa ela te procura e qual que é o ciclo desse processo assim? Tem um prazo assim, ó, são 3 meses, são 6 meses, é um ano, ou isso varia de acordo com a pessoa? Porque a gente sabe que também tem muitas seleções, né, de companhias aéreas estrangeiras no Brasil, inclusive o tiozão sempre divulga, né? Mas Sim. daí o cara anuncia, quer dizer, em um mês, não sei se é o tempo suficiente para o cara fazer essa preparação toda, né? Como é que é esse tempo aí, entendeu? Quanto antes, melhor? Como é que funciona? Partindo do princípio que você já tomou sua decisão, por exemplo, vamos dar um exemplo qualquer aqui para Emirates. É o que eu quero, beleza. Vai ser muito customizado e dependendo da como foi a sua formação, como é que você chegou até aqui, que aeronaves que você voou, as suas notas, entre aspas, dentro do simulador, a gente vai te avaliar, entender se você realmente, com a experiência do Rafael, por exemplo, ele sabe muito bem que comportamento na empresa XYZ é muito mais cobrado do que o técnico. Então, às vezes, o jeito que você se porta, respeita. O Rafael dá um exemplo muito bom. Ele tem 43 anos de aviação e é comandante 77. Mas É, se ele está como aluno sendo avaliado, até hoje ele levanta quando o instrutor entra, cumprimenta, espera o cara sentar. Isso diz muito sobre educação, bons modos. E no exterior, imagina só, uma empresa como a Emirates tem nacionalidades do mundo inteiro. É impossível eles controlarem cada um do seu jeito. Então isso é muito bem visto por eles. A gente fala que o brasileiro leva tudo mais ou menos na boa, por assim dizer, só que o mundo lá fora é muito mais exigente em relação a isso. Então, quanto antes melhor, isso é fato. Se você já realmente tomou essa decisão, quanto antes melhor, porque as chances não são muitas. Tem gente que acaba indo primeiro, reprova, putz, aí 1 ano, 2 anos, esperando para a próxima oportunidade. Então, assim, é dinheiro que vai, é frustração, é deslocamento até Dubai, até o Catar, até o Oriente, estresse. Se você tem família, a família, o Rafael fala muito disso. A família já colocou aquela esperança de estar se mudando. Então, putz, volta tudo para trás. Os sonhos já foram pro saco. Então, é muito customizado e quanto antes melhor. A gente fala que você pode perder seu carro, você pode perder sua carteira, mas o conhecimento você nunca perde. Então, uma vez adquirido, é só fazer manutenção e evolução o tempo todo, que uma hora você vai ser submetido e vai ser muito tranquilo. O objetivo final é simples. Você vai enfrentar uma seleção de uma das melhores empresas do mundo, vai sair dela e falar assim: putz, é só isso? Não é porque era só isso, é porque você está muito bem preparado para isso, entendeu? é como um atleta, né, que vai para uma grande competição aí, para o Literalmente. campeonato mundial, o cara vai estar com os melhores, ele precisa estar num nível com um índice mínimo, né, para estar naquela competição, né? Alta Né? performance sob pressão, simples assim. Não, é muito interessante. Aqui já fica até com frio na barriga aqui de pensar como é que é uma prova dessas daí. Assim, Não, sabe? e se você analisar bem assim, quando você é submetido a avaliações, você nunca vai tirar 100%. O seu desempenho sob pressão naturalmente cai. A grande virada de chave é o quanto que você deixa cair e que mesmo nos momentos em que você erre, o quanto que você é rápido o suficiente de passar por isso e seguir em frente. Tem E- gente que vai para um simulador, putz, errei ali uma curva e ele fica matutando aquilo o tempo todo, revivendo, e o seu desempenho que era para chegar a 90% cai para 50%. E aí já era. Errei, corrigi, próximo. Errei, corrigi,
próximo. Claro que não é errar o tempo todo, mas a sua capacidade de virar essa chave e passar pelas barreiras, sabendo que o seu desempenho nunca vai ser igual ao esperado, trabalho realizado é diferente, trabalho esperado é diferente do executado, e vai ter uma perda. Aí a grande virada de chave acontece e você acaba desempenhando muito melhor. É que nem aqui no podcast Outra Visão, né? A gente sempre quer a É isso excelência. De aí. vez em quando tem uma falha técnica, come um S, come uma palavra, mas tá Faz sempre parte. voando. Não, O né? podcast tem que acontecer, a entrevista tem que acontecer, tem que continuar acontecendo, o mundo real é assim. Exatamente. Então, em linhas gerais, eu observo que, claro, o hard skills, né, que a gente fala, né, que é essa parte técnica, ela tá acessível, mas são os soft skills, né, que vão fazer, que vão complementar esse hard skills, que é a convivência da aviação é, como você falou, se você tem um problema com a pessoa no trabalho aqui, você desce e vai tomar um café lá. No avião é lá 12, 14 horas lá, que nem o tiozão que tá sempre fazendo grandes jornadas. Então você tem que ter esses soft skills bem afinado, bem ilustrado para poder. É isso mesmo, né? É isso mesmo, não vamos desprezar o hard skills, a parte técnica. Se você não tem um técnico, você não vai em lugar nenhum, pronto. E aí, realmente, é procurar pessoas competentes, pessoas que já passaram pelo que você quer chegar. Por exemplo, eu passei por toda essa jornada e cheguei à linha aérea. Obviamente que eu consigo mostrar para os caras o passo até chegar lá. Então, esse é o primeiro passo, você se juntar a pessoas que já passaram por isso e agora conseguem transportar esse conhecimento, esse know-how, essa história para pessoas que querem aprender como passar por isso. Mas as soft skills, as habilidades comportamentais, como eu te falei, escutativa, liderança, tomar decisão, comunicação, aceitar mais. Nós temos dois ouvidos e uma boca. Talvez seja para a gente escutar mais do que falar. Então, isso diz muito sobre o comportamento de cada indivíduo. Então, as soft skills complementa e, além disso, leva você a um nível que talvez as hard skills não vão levar. Não adianta tirar 10 na prova e você não saber se comportar. Aí é o que os líderes corporativos falam, né? Você é contratado pelo seu currículo e demitido pelo seu comportamento. Então, essa é a máxima. Isso se reflete tanto na aviação como em outros lugares. E eu falo com a minha filha assim, ó, eu já falei da minha filha várias vezes aqui, que eu falo, Clarinha, pode tirar. Claro, o papai vai ficar feliz tirar 10 na prova de matemática, mas eu quero que você tire 10 na vida. É A isso aí. vida, entendeu? Tratando É bem isso as aí. pessoas, comunicando, sendo uma pessoa bacana, honesta, gentil, respeitosa, né? E se agilizando, né? E sendo proativo, enfim. Mas uma dúvida que eu tenho aqui, Alvin, é o seguinte. A formação acadêmica do curso superior de ciências aeronáuticas, hoje, para quem vai buscar a carreira como piloto, ela é fundamental? O que você avalia? Porque é um curso relativamente novo, né? O de ciências aeronáuticas, assim, ele não tem 20 anos, não sei. Começou lá na PUC Rio Grande do Sul, né? Nos anos 2000, mais ou menos. E aí passou a ser um curso superior, tal. E que eu já ouvi muitos pilotos falando que, na verdade, o cara não tem uma formação como piloto, mas acabou não tendo uma formação com ensino superior, né? Validado, né? É importante, não é? O que você indica? Eu sei que você é formado, mas enfim, acho que é uma dúvida de muita gente. Eu vou te dar a minha experiência, a minha visão por ter passado por isso. O curso de Ciências Aeronáuticas lá da PUC que eu fiz, eu recomendo fortemente. Eu tenho alunos que estão agora no preparatório que estão se formando lá. É visível a diferença quando você chega no ambiente preparatório para a linha. Há alguns conceitos que ainda no centro de ensino te entregam, eles são difíceis para alguns e mais fáceis, ou então já são superados para outros. Obviamente, não adianta a faculdade ser muito boa e o aluno fazer sua parte. Não é porque você tem ciências aeronáuticas no currículo que você vai saber tudo. Se você não se dedicou, isso vai por água abaixo. Recomendo, e sim, qual foi a minha experiência? Depois que eu saí das ciências aeronáuticas e entrei para a linha aérea, os próprios instrutores, até o meu instrutor, falava e comentava com a gente. Cara, vocês que vieram lá realmente já estão num nível acima. E partindo do pressuposto que você já tem aquele técnico tranquilo, toda aquela transição de linha aérea, emprego novo, simulador, concorda que ao invés de decorar ou estar proficiente em 10 coisas, só precisa agora mais 5?
Então a sua carga emocional de se adaptar a esse ambiente acaba reduzindo, porque a parte técnica está muito consolidada. Claro que tem 1 milhão de cursos no mercado, alguns são melhores ou piores que outros, não vem ao caso, Uhum. mas se você me perguntar se eu recomendo, se você tiver tempo e dinheiro para isso, recomendo fortemente. Claro que se você, obviamente, está com todo o dinheiro para fazer suas carteiras, e em 1 ano você vai estar pronto, aí é uma questão de você entender se você precisa esperar 3 para se formar em ciências aeronáuticas e tentar uma vaga na linha aérea. Tem gente que consegue as vagas não fazendo ciências aeronáuticas. Mas se é possível, se é uma preparação de 3, 4 anos de longo prazo, recomendo fortemente. Eu acho que para mim foi um baita no diferencial e os conceitos que eu aprendi lá, eu levo para minha vida até hoje. E é um planejamento de carreira, né? É desenhar, é Uhum. traçar um tempo de carreira, né, de investimento em graduação, enfim, que isso vai sempre, em algum momento, vai colher o fruto, né, e não é só o financeiro, é de oportunidades também, né, É isso aí. e de acaba tendo muitas coisas que vão sendo consequência dessa formação, né? Tem Alvin, uma das que, 3 empresas aéreas que botam como requisito curso superior. Então, se você nem tiver o curso superior, você nem consegue aplicar para uma seleção. olha só, é mesmo. E é Sim, comum nas grandes corporações, né? Também, o cara para passar de um determinado nível, que seja até gerencial, se não tiver o curso superior, qualquer que seja, né, o curso, e o cara pode ser o mais top na área dele, sim. mas é uma coisa. Assim, eu tô puxando isso, sempre assim, tentando também falar com os jovens aqui, a galera mais jovem que ouvia aqui o podcast Outra Visão, né? Porque é importante estudar, né, meu? Não, nada substitui o estudo, a formação. E de repente, pô, o cara tá sem ainda o investimento para fazer as horas de voo. Vai lá, faz o curso superior, se prepara, né? E aí, aos pouquinhos, vai fazendo outra profissão, vai ganhando uma grana por outro lado para custear isso, financiar, né? Porque, é, enfim. Ô Alvin, eu vou caminhando aqui para o final. Primeiro, queria saber se tem alguma coisa que você gostaria de dizer que eventualmente eu não te perguntei sobre a Aviarp, a Aviaprep, alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui. Na Avia Prep, eu acho que está aí para ensinar pessoas, mais uma vez, pessoas precisam de pessoas, independente se é na aviação, no mundo corporativo. A gente está aqui para passar conhecimento, acabar com o tal do pano preto, que a aviação, infelizmente, ainda tem. Obviamente, com muita integridade, muita honestidade, e realmente passar conhecimento praticamente irrestrito a todo mundo que topa essa jornada com a gente. Então, se você é piloto, está indo para a seleção, se você é empresário, líder, quer ter algum tipo de preparação onde esse ecossistema da aviação te leva a uma altíssima performance, a gente vai estar sempre à sua disposição. Isso, e mais uma dúvida. As pessoas se atende remoto e também presencial. Como é que funciona? Sim, hoje, para a parte de ensino para pilotos, está sendo 100% EAD, a gente tem uma plataforma específica onde nossos treinamentos acontecem. A parte de consultorias agora, a parte inicial, obviamente, vai ser remota, com o Tiozão e com o Petri, evoluindo para uma avaliação em simulador e tudo mais, por motivos óbvios, vai ser presencial. E a parte corporativa, a gente tem um mix dos dois. Nossas mentorias de longo prazo, elas são totalmente remotas, com alguns eventos presenciais que vão acontecer durante o ano, mas também temos espaço para palestras, treinamentos dentro da companhia, totalmente customizados. Então a gente atua de forma híbrida. Basta a gente entender a sua necessidade e a gente determina um plano para que isso aconteça. Legal. Inclusive, fazendo um alô aqui para a audiência, que o Rafael, o, o Alvin e o comandante Petri vão fazer agora, né, uma live, não é isso? Conta um pouquinho, que vai ser hoje a live, né, no dia que a gente está gravando, Uhum. mas isso vai ter uma frequência, as pessoas podem acessar vocês. Conta um pouquinho desse encontro aí pelo Zoom também que vocês vão fazer. O dia da nossa gravação é hoje, que a gente está falando aqui eu e você, mas a live acontece hoje à noite. Basicamente, o tema é expatriação para pilotos, para quem pensa, independente se você ainda está no início ou já está querendo, a gente vai dar o caminho das pedras para que isso aconteça, obviamente com muito direcionamento, acompanhamento e tudo mais. As nossas lives, eu sempre falo que o meu preparatório técnico é quase que uma faculdade. Além de dar as aulas, eu convido pessoas, eu convido comandantes. A nossa psicóloga já fez uma live totalmente gratuita para os nossos alunos. Então, além de treinamento, aula, você também tem essa oportunidade de fazer networking, conversas, porque a gente não chega a lugar nenhum sozinho, essa é a grande realidade.
Então, trazer a experiência de outras pessoas que já passaram por outras coisas acaba enriquecendo o nosso conhecimento. Não é só sobre entender metrologia, não é só sobre entender o regulamento, é sobre realmente estar num grupo totalmente engajado em prol do único objetivo e que você consiga absorver o máximo de conhecimento possível com essas pessoas. Ah, legal demais. Ó, então, desse trio de comandantes, tá faltando aqui o comandante Petri, que em breve eu vou convidá-lo aqui para o podcast Outra Visão. Que o comandante Manda ver, eu vou falar com ele já. Fala com ele. O comandante Rafael Santos já tá na primeira classe aqui, ó. Ele tá do 747, já tá na primeira classe. O dele é o Corinha, é lá, mas ele já tá. O Alvin também já tá lá no cockpit, lá comandando. Agora, futuramente, comandante Petri. Alvin, para fechar hoje a nossa boa conversa, eu gostaria de primeiro agradecer você pela disponibilidade de tempo para conversar comigo, por aceitar o convite, né? E por compartilhar um pouco da sua história e do trabalho que você realiza hoje aqui com a audiência do podcast Outra Visão. Para a gente fechar a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final, uma mensagem, pensamento, enfim, algo que a gente pudesse concluir hoje a nossa boa conversa. Primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer ter você. Sempre que precisar, vamos estar 100% à disposição, fornecendo informação de qualidade para a comunidade. Mas o que eu digo sempre para meus alunos é assim, não desista. Independente se você está na aviação, se você está no mundo corporativo, a linha de crescimento nunca é retilínea, é alto e baixo para todo lado. Às vezes você vai ter insucesso, mas se você tem a visão, se você determinou aquele plano e está trabalhando por ele, você vai ter duas opções: desistir, e na maioria dos casos desistir não é uma opção, ou persistir. E a gente está falando sobre resiliência, sobre técnica de estudo, sobre continuar. Teve um insucesso? O que que você fez de errado ou o que que você fez de não tão bom que pode ser melhor numa próxima vez? O erro é um aprendizado. No CRM fala muito disso. O erro é uma nova chance de você entender o que aconteceu e fazer de novo sobre uma nova perspectiva. Então, persista, não desista, porque a jornada é longa, mas independente do teu objetivo final, se é na linha aérea, se é sendo diretor de uma grande empresa, se é na aviação agrícola, se é sendo instrutor de voo, todo mundo merece uma oportunidade de realizar esse sonho. E nós estamos aqui, obviamente, para possibilitar, trocar informações e ajudar as pessoas a chegar ao lugar, independente de onde quer que seja. Ah, excelente! Muito obrigado. Bons cursos, treinamentos e bons voos sempre. Tchau, tchau. Tchau!